Quem já entrou em alguma farmácia sabe muito bem que esse ramo de atividade sempre foi muito agressivo em termos de utilização dos dados pessoais. Até porque ele tem que fazer gerenciamento de estoque de medicamentos, ele tem que prestar informações nada transparentes para a indústria farmacêutica, para poder saber métricas, e muitas vezes o dado pessoal vai junto. Por isso é que o Senacom, que é um dos grandes órgãos fiscalizadores da Lei Geral de Proteção de Dados, ligado ao Ministério da Justiça, que tem uma característica notória, cujas multas administrativas sempre começam a partir de 7 dígitos, né, na casa do 1 milhão. Por isso é que é importante ficar atento, porque parece que esse órgão fiscalizador finalmente despertou para poder colocar em questionamento várias práticas nada transparentes. Então você tem farmácias que fazem coleta de vários dados biométricos, mas não dão de vários dados pessoais, mas não dão menor transparência do que eles vão fazer com aquele dado. Você entra numa farmácia, a pessoa, a primeira coisa que te pede é o CPF para saber que desconto que te dá. Mas qual que é a finalidade além disso? Será que ela vai simplesmente ficar... Ela pediu meu consentimento para essa finalidade, para me dar desconto? Não, não tem esse consentimento formalizado. Teve farmácia, inclusive uma grande rede de farmácias, que foi multada pelo PROCON porque estava usando a prática de, além de coletar dado pessoal, coletar dado biométrico. Então, é uma situação que esse ramo nunca enfrentou nenhum tipo de resistência de órgãos fiscalizadores que agora estão surgindo. Então, haverá sim uma mudança comportamental, e isso mostra como é que, em outros vídeos, nós já falamos que as falhas na relação de consumo hoje são os motivos mais ensejadores de processos na justiça. Mais de 50% hoje dos processos na justiça brasileira têm origem em falha de relação de consumo envolvendo dados pessoais. Então é necessário que as farmácias fiquem muito atentas, revejam essa situação. Não é uma tarefa fácil, sobretudo porque ela está vinculada a outras empresas, no qual ela é obrigada até, e muitas vezes, em passar esses dados pessoais que não têm o consentimento, porque a finalidade é escusa, né? E com isso... o problema vai cair no colo das farmácias, porque se eles continuarem atendendo e repassando dados sem nenhum tipo de transparência, quem vai pagar a conta é o dono da farmácia, e não o terceiro que está exigindo que ele passe esses dados pessoais, cuja finalidade todo mundo desconhece. Por mais que esse órgão fiscalizador, o Senacom, venha amanhã colocar uma multa administrativa em termos de milhões para uma farmácia compensar essas más práticas que estão fazendo, ou pedir um ajuste de conduta, é importante dizer que só o fato dessa notícia já vincular o nome da farmácia e cair na internet é uma desvantagem competitiva de mercado, porque, obviamente, vai despertar o interesse do titular de dados pessoais para saber que não há transparência e há violação agora em relação à LGPD. E eu repito várias vezes, a reputação é o maior dano em situações como essa, porque pode impactar que a perda de clientela venha como consequência, porque o cidadão está formando uma consciência que ainda não tem, de que seus dados pessoais valem muito. E se não há transparência, se não há, por exemplo, atendimento para dizer, remova meus dados pessoais dessa farmácia que eu não quero mais. E se isso não for cumprido, o que normalmente acontece hoje, as penalidades serão maiores, os processos vão aumentar. Então, é o caso de fazer uma reflexão sobre as consequências mais graves em termos de reputação, porque eu sempre digo, quem investe, quem mostra à sociedade que preservar dados pessoais que em conformidade com a lei é um grande valor, é uma grande vantagem competitiva, certamente vai estar mais imune a uma situação como essa, enquanto que aqueles que a vida inteira acostumaram a fazer o que queriam com dados pessoais. Eu mesmo tenho um caso para contar interessante. Uma vez eu cheguei numa farmácia e queria comprar uma barra de chocolate Kit Kat. Aí eu vi ali a pilha de chocolate e tal, me interessei, um preço bom, e na hora que eu cheguei no caixa, a caixa disse para mim, seu CPF, por favor. Aí, não vou te dar, você não está me dizendo nem para que você vai utilizar. Não, mas o senhor está com um chocolate na mão aqui, se você quiser comprar esse chocolate nesse preço, você tem que me dar seu CPF. Eu falei, então, desculpa, tá aí o chocolate, virei as costas e fui embora. Agora, tinha a regra do Código do Consumidor sendo obedecida, ou seja, a informação expressa da oferta de que só vendia se eu pagasse meu CPF? Não. E isso foi motivo de ensejador de uma multa de quase 8 milhões de reais
para essa cadeia de farmácias. Então, veja, situações corriqueiras do dia a dia que a gente não para questionar agora são meios de prova necessários para poder fazer ajustamento de processos que vão gerar uma indenização quanto a isso, porque há um dano quanto a essa falta de transparência. Então, não troque o seu CPF por uma barra de chocolate, porque ele pode ser utilizado para fins escusos no qual você nunca consentiu.